irmãs, chegamos na 11ª lição. O título da nossa lição é Jesus cura uma menina estrangeira. Porém, temos 3 histórias em uma só. Jesus cura a menina estrangeira. Temos também Jesus ajuda um homem surdo e mudo. E também tem Jesus alimenta uma outra grande multidão. São 3 histórias. No nosso manual, ele dá ênfase à história do surdo. Mas nós vamos passar para as nossas crianças, porque todas é obra, do nosso Deus, é milagre. E o pensamento que nós vamos transmitir para as nossas crianças é que o poder de Jesus nos cura da deficiência do pecado. E o manual vem dando ênfase a uma única história, mas podemos falar de todas. E o Conquistando a Atenção vem nos chamando a atenção para que, se nós não conseguíssemos falar, e nem ouvir, então nós vamos fazer uma atividade com as nossas crianças com gestos, chamando a atenção delas. Então, a gente vai falar com elas. Se eu não conseguisse falar, eu tinha que conversar por gestos. Então, eu vou fazer alguns gestos e gostaria que vocês falassem os gestos. Se vocês entenderem o gesto que eu estou fazendo, que vocês falem. Então, tem algumas sugestões, como passar a mão no estômago. Seria o quê? Significando o quê? Eu estou com fome, Se eu levar a mão à boca, como se fosse um copo, fazendo algum gesto, estou com sede. Deixe que as crianças comentem, fazendo esses gestos simples para que elas possam entender. Juntando a mãozinha, estou com o quê? Com sono. Então, com uma pessoa que não consegue falar, é muito difícil para se expressar. E ela teria que fazer alguns gestos. E depois a gente pode fazer de uma outra forma também. A gente pode falar algumas frases para as crianças fazerem a mímica, tornando essa atividade um pouquinho complicada, se for possível. Por exemplo, estou com vontade de passar férias em uma fazenda. Como elas fariam essa mímica? A gente fala a frase para elas fazerem a mímica. Preciso conseguir um emprego melhor. Como elas iam fazer a mímica desta frase? Então, nós vamos assim explicar para as crianças que a história de hoje fala de um homem que era surdo e mudo, assim chamando a atenção delas, como é difícil, a gente viver sem falar e sem ouvir, como o homem da nossa história. Apresentando a lição. Nós vamos passar a lição para as crianças, abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 31 a 37, contando para as nossas crianças a história do surdo e mudo, que aconteceu numa cidade chamada Decápolis. Então Jesus volta a essa cidade. Nessa cidade havia este homem que era surdo e mudo, e com o passar do tempo ele fez algumas amizades. Mas sempre será muito difícil para uma pessoa que tem uma deficiência. Mas os amigos dele ficaram sabendo que Jesus estava na cidade e logo tentou conversar com ele, passar informações para ele de que Jesus podia curá-lo. Mesmo, talvez, ele não entendendo, ele seguiu os amigos, porque a expressão dos amigos era muito feliz. Ele sabia que era algo bom que eles queriam para ele. Então, logo, Jesus chegando à cidade, muita gente em volta, como sempre, muita multidão. Jesus sempre cercado de muitas pessoas. Então, esses amigos foram abrindo um caminho entre a multidão para que essa pessoa, este homem que era surdo e mudo, pudesse chegar até Jesus. Chegando então Jesus separou, levou ele à parte. Logo sabia do que se tratava. Então, Jesus ali faz um milagre maravilhoso, Ele coloca os dedos nos olhos, a gente pode levar a mão, E também nos lábios daquele homem, fazendo gestos para as crianças, Então, Jesus ali faz novamente um grande milagre. E aquele homem passa imediatamente a ouvir. Nós sabemos que um bebê, quando começa a aprender
a falar, ele devagarzinho vai começando a falar, vai conhecendo as palavras, o significado delas. Mas este homem não. Imediatamente ele começou a falar, ele começou a entender todas as palavras, na mesma hora então que Jesus fez o milagre. É incrível a obra que Jesus pode fazer na nossa vida, transformando, né? E Jesus pediu para aquele homem não contasse naquele momento sobre aquele milagre. Mas a felicidade dele foi tão grande, a gratidão foi tanta, que ele logo, né, não resistiu e saiu logo contando a novidade. E não seria possível, né? Porque um mudo, um surdo de tanto tempo em uma cidade, logo falando, né? Então foi incrível o milagre que Jesus fez. E nós precisamos passar isso para as nossas crianças, que Jesus, ele faz coisas boas, ele tem feito coisas boas. Ele faz surdo ouvir e mudo falar. Este é o nosso Deus em quem servimos. Um Deus poderoso, um Deus do impossível. Para o memorizando, nós temos então o versinho prontinho. Está na página 87, 88 e 89. Então, nós vamos também abrir a Bíblia e falar na mesma versão, que está aqui o nosso versinho escrito no manual, né? Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Aqui está Marcos 7:37. Então, nós vamos falar algumas vezes com as nossas crianças, depois deixe que elas segurem, né? A gente pode pegar aí 3 crianças, depois revezar, dependendo do número de crianças que temos na salinha. Então, a gente fala a primeira parte e vira a folhinha. Fala a segunda parte, vira a folhinha, e até chegar na referência. E assim a gente vai repetindo algumas vezes, para que as crianças possam memorizar o versinho bíblico. Está tudo prontinho, está no manual, é só então imprimir esses balõezinhos com o versinho bíblico. O Aplicando de hoje tem uma atividade muito dinâmica, muito interessante, tenho certeza que nossas crianças vão gostar de estar fazendo. Nós vamos mencionar então algo que as crianças precisam ouvir, algo que não precisamos ouvir e nem falar. É interessante explicar isso para as nossas crianças. Tem coisas que precisamos prestar atenção, ouvir, outras não. Então, neste momento, nós vamos falar algo. Quando falarmos, mencionarmos algo que não devemos falar, nós vamos fazer o gesto de tampar a boca, as crianças. E quando não precisamos ouvir, nós vamos tampar o ouvido. E quando sim precisamos ouvir, nós vamos abaixar as mãos. Então, no nosso manual, na página 84, tem algumas sugestões. E é claro que você vai adaptar, né, a sua turminha. Então, a gente fala assim, nomes feios. O que nós vamos fazer? Tampar a boca. A oração. Então, nós vamos deixar a mão para baixo. Sim, precisamos ouvir, né? Músicas mundanas. O que nós vamos fazer? Tapar os ouvidos. Não precisamos ouvir. Pregações na igreja. Vamos deixar as mãozinhas para baixo. Sim, precisamos ouvir. Mentiras. Vamos tampar os nossos ouvidos. E assim nós vamos fazer essa dinâmica, né, com as nossas crianças, para que elas prestem bastante atenção. E algo que precisamos ouvir e algo que não precisamos ouvir. Algo que podemos falar e algo que precisamos calar. Fica aí a dica, tenho certeza que será muito proveitoso, bem dinâmico e todos vão aprender o sentido. Muito bem, para o revisando, nós temos essa sugestão aqui. É deste menininho que está na página 90 e ele faz este movimento. Nós vamos recortar, tá prontinho no nosso manual. Aqui eu prendi com um colchete de bailarina para que ele faça esse movimento. O
coxinha de bailarina é bem simples, né? A gente encontra em qualquer papelaria. Então, é como se fosse aqui o queixo, né? Aqui. Tá prontinho, é só a gente imprimir e prender com esse cochetezinho aqui para fazer este movimento. E a sugestão é que a gente pegue uma sacolinha com desenho aqui de uma orelha e aqui dentro a gente coloca então as perguntas sobre a lição. Temos já algumas prontinhas na página 106. Então você vai tirar aqui uma perguntinha dessa sacolinha e vai falar a perguntinha para uma criança. Ela acertando, né, claro, com o auxílio, e você vai colocar esse desenho dessa criança aqui na mão dela para que ela faça com a outra. Aí você tira mais uma perguntinha, então ele vai fazer a pergunta até que todas as crianças participem, revisando assim toda a lição. E todas elas têm a oportunidade de ter na mão, né, esse desenho aqui, essa criança, também de fazer a pergunta, aliás, de responder, né? Você vai fazer as perguntas e auxiliá-las na resposta, revisando assim toda a lição, todo o assunto. Contando aos outros, nós vamos usar a mesma figura. Então, nós vamos imprimir uma para cada criança, para que ela possa levar para casa. Lembrando que o rapaz, né, esse moço da história, depois que ele foi curado, ele passou a falar de Jesus. Por onde ele passava, ele estava sempre falando de Jesus. Então, nós vamos usar essa figura, esse rapaz aqui que fala, para contar essa história. Pode ser para um amigo, para a família. Vamos aproveitar o sábado à tarde e falar de Jesus para outras pessoas. Então, fica aí a dica, né? Que Jesus, ele curou aquele homem, ele fez curas maravilhosas, curou a menina estrangeira, multiplicou pães, vários milagres Cristo fez e faz na nossa vida. E Ele também quer curar o nosso coração do pecado. Ele quer nos transformar todos os dias. Então vamos contar aos outros o que Cristo fez por nós, levando a mensagem de salvação a todos. Então que possamos imprimir, né? Uma para cada criança, para que ela possa levar para casa, contando essa história para outras pessoas.